Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material chamado Fechando as Brechas. A ideia aqui é explorar o que seriam essas brechas, essas vulnerabilidades espirituais, sabe? E como a fonte sugere que a gente lide com elas. Exato. O ponto de partida é até uma passagem conhecida de Pedro que fala de um adversário ao derredor, procurando uma chance, né? Vamos dar uma olhada nisso. Essa ideia de brecha é central no texto. Seriam, assim, pontos de acesso, onde se daria legalidade para esse adversário agir. Legalidade. Tipo uma permissão? Isso, como uma permissão. E é importante notar, o texto diz que o conflito é, antes de tudo, espiritual, não físico. Sugere que essa vulnerabilidade não é só passiva, sabe? Pode envolver um tipo de consentimento, mesmo que sem querer. Entendi. E para reforçar que não é um conflito físico, pessoal, o material usa outra passagem, Efésios 6,12, né? Exatamente. Que diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, pessoas, Não contra pessoas, isso. mas contra, poderes, autoridades, forças espirituais do mal. O texto até chama Satanás de príncipe desses poderes. É. E o interessante é a aplicação que eles fazem disso. Tipo, o texto argumenta que as dificuldades que a gente enfrenta, mesmo as que parecem só, sei lá, briga com o vizinho, atrito no trabalho, Sim. teriam a raiz mais profunda nessa dinâmica espiritual. E aí, ele é bem direto. Só o poder de Cristo, que venceu na cruz, poderia dar a vitória nisso aí. Ok, faz sentido dentro dessa lógica. Então, partindo daí, o que o texto sugere na prática? Para fechar as tais brechas. Bom, ele foca em 3 áreas bem específicas. A primeira, Os olhos. os olhos. Isso, usa aquela metáfora de Mateus, né? Os olhos como lâmpadas do corpo. Ah, sim, conheço. Olhos bons trazem luz, olhos maus, trevas. Exatamente. Aí, a reflexão que o texto propõe é: o que a gente está deixando entrar pelos olhos? Que tipo de coisa a gente tem consumido visualmente? Interessante essa conexão. E a segunda área? A segunda são os ouvidos, aí usa Romanos 10 e 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Certo. Isso. Então, para essa visão, o que a gente ouve está ligado diretamente com a construção da nossa fé, da nossa convicção. É quase uma fórmula, né? A pergunta então é: o que a gente tem ouvido? Que mensagens estão entrando e moldando a gente por dentro? Entendi. Olhos, ouvidos e a terceira? A terceira muda o foco do que entra para o que sai, A boca. a boca. O texto cita Efésios 5, que incentiva a usar a boca para falar com salmos, hinos, cânticos espirituais, para agradecer. Ah, tá. Aí a provocação é avaliar se o que a gente fala, nossa comunicação, está alinhada com essa vigilância que o texto sugere para os olhos e ouvidos, entende? Claro. Então, o ponto central que o material parece construir é que vigiar esses pontos de contato com o mundo, o que a gente vê, ouve e fala, seria a defesa principal nesse campo espiritual. Exatamente. São como portais, né? Que exigiriam um filtro consciente, uma gestão ativa, segundo essa visão. E não é só evitar o negativo, mas também cultivar ativamente o que a fonte considera positivo, edificante por esses mesmos canais. E isso levanta uma questão importante sobre a intencionalidade constante que isso parece pedir, né? Faz sentido dentro da lógica toda. Bom, então, resumindo o que a gente viu nesses trechos, temos essa figura de um adversário espiritual ativo. Sim. Um conflito que, para essa fonte, acontece principalmente no nível espiritual, não interpessoal. Isso. E a identificação dessas 3 áreas, olhos, ouvidos e boca, como pontos críticos, as brechas. E a chamada final do texto é bem direta. Vamos fechar as brechas. Exato. E como reflexão final, pensando só no que o material traz, o que fica forte é essa ênfase na vigilância pessoal, na responsabilidade de cada um, né? É verdade. Essa ideia de não dar legalidade, de proteger ativamente essas portas com o que se escolhe ver, ouvir e falar, é o centro do argumento. E isso deixa a gente com uma pergunta que vem direto dessa perspectiva. Qual seria o nível de controle consciente, de atenção ativa, que alguém, dentro dessa visão de mundo, precisaria ter o tempo todo sobre o que vê, ouve e fala? Fica aí para pensar.